Mas isso aí é aquilo, né? Depende e varia também, né? Então, a gente tem que sempre que se salientar, né, quanto a isso. Perfeito, Rogério? Rogério, tá tudo explicado aí quanto à sua pergunta e tudo mais, né? Então, tenha calma, tenha paciência que o mercado vai se restabilizar e segue esses protocolos que eu acabei de falar para você que você vai conseguir ganhar muito bem dinheiro, beleza? Bora para a próxima aqui. Regina. Quando é que é queda do Bitcoin? Obrigado. Ô, Regina, muito obrigado pelo seu reconhecimento. Eu tento cada dia mais fazer a evolução de vocês aqui. O processo é longo, né? Mas de pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo fazer isso aqui com vocês e evoluir cada um de vocês, né? Porque como a gente sabe, em cada canto que a gente vê e fala de criptomoedas é cada baboseira que a gente ouve por aí e eu tento sempre falar aqui a verdade para vocês, perfeito? Então, Regina, vamos lá aqui para a tua pergunta. Deixa eu abrir aqui BTC-USD, ok, bora lá. Vamos lá primeiramente para os pontos que a gente pode mencionar. Eu não vou falar termos mais difíceis aqui para exatamente vocês tentarem entender. Perfeito? Então bora lá primeiro para isso aqui. Ó, eu tenho essa estruturinha aqui, certo? Vamos pegar essa estruturinha aqui que eu tenho. Vamos pegar todas as nossas, como é que eu posso dizer? As nossas resistências, digamos assim, e os nossos suportes, ou seja, temos um bem aqui grandão, como você consegue ver, perfeito? Temos um outro bem aqui grandão, como você consegue perceber, né? Ou seja, a gente tem esse aqui, ó, conforme vocês estão vendo, perfeito? Então, o que eu estou querendo fazer? Eu não estou querendo fazer usar acima, porque usar acima já aconteceu o movimento, vocês já sabem o que tem de acontecer, agora a gente tem que ver o futuro, perfeito? Eu vou dar um zoom aqui exatamente para você ver. Regina, você percebe que a gente tinha um ponto anteriormente, que foi essa região aqui, conforme você está vendo. Deixa eu avançar um pouquinho mais para cá. Olha aqui para você ver, você consegue me confirmar que o que acontece? Essa mesma região que a gente está vendo o preço, é essa mesma região aqui, perfeito? O que eu quero ressaltar com você? Que, por um lado, o que acontece? A gente tem... Vamos abrir um parêntese, coisa que eu já venho explicando aqui para vocês. Vamos abrir um parêntese. Tínhamos primeiramente uma resistência, ou seja, essa resistência não deixava o preço passar. Veio, ok, criou uma outra resistência, veio, ok, criou a mesma resistência como você está vendo e depois rompeu com tudo. Perfeito? O que eu preciso dentro do mercado? Primeiramente, eu preciso dentro do mercado que o quê? Que eu queira a confirmação daquela região que ela foi forte para estar segurando o preço. Ou seja, tínhamos uma resistência aqui, essa resistência bem aqui, ela se transforma em um suporte, certo? Ou seja, porque rompeu. Só que o que acontece? Eu não tenho a confirmação que esse suporte foi forte para estar segurando o preço. Então, o que eu posso estar esperando? Que essa região aqui seja uma confirmação ou um reteste dessa região aqui que a gente estava falando aqui. Perfeito? Primeiramente isso, agora eu vou fazer de outra cor. Temos que olhar para regiões mais abaixo. Como assim regiões mais abaixo? A gente tem um outro ponto, que o que acontece? Temos esse aqui, que o preço não conseguiu passar, que se a gente for traçar uma linha puxando daqui para cá, olha só para vocês verem que essa mesma região aqui é essa mesma região, que é essa mesma região. Consegue perceber? E o que acontece de novo depois? O mesmo movimento que teve aqui, rompendo as duas resistências de uma vez. Vocês conseguem perceber aqui? Rompeu as duas resistências de uma vez. Perfeito? Só que o que acontece? Eu tive o rompimento dessa região aqui e agora eu estou provavelmente tendo um reteste dessa região aqui. Só que o que acontece? A gente tem que olhar para as regiões mais abaixo, que eu não tenho a confirmação de quando isso aqui era uma resistência, ele se transformou em um suporte, né? Ele se transformou em um suporte. E aí sim, eu precisaria da confirmação dessa região aqui. Então, provavelmente, que eu já fico falando aqui, pessoal, eu já falo essa questão desse reteste há praticamente um ano atrás. Muita gente riu da minha cara quando eu falei. Muita gente, tinha uns grupos e tudo mais, né? Então, o que acontece? Por que no caso eu acreditaria que iria acreditar? Se você voltar aos vídeos de um ano atrás no meu canal, você vai ver que
eu falava que o Bitcoin ia a 12K, quando o Bitcoin estava exatamente nessas regiões. Por quê? Porque eu fiz esse estudo todinho. Quem me acompanha sabe o que eu estou falando. Coloca aqui nos comentários ou então aqui no chat para você ver. Então o que acontece? Aqui eu preciso dessa confirmação dessa região aqui. Então o que é que eu espero que o Bitcoin faça? Eu espero que o Bitcoin faça exatamente esse movimento, que ele venha aqui nessas regiões, para que quando ele vir nessas regiões ele fazer o reteste dessa região aqui, confirmando que esse suporte foi forte para estar segurando o preço, para assim depois disso, o que é que eu acredito? A gente vir fazer o que acontece? Um movimento forte, quem sabe um falso rompimento, para depois retornar, fazer isso aqui. Ó, o que acontece? Ele retestou, então o que agora eu preciso retestar? Os canais de cima, então eu venho, provavelmente faz isso e aí vai embora. Então eu acredito que aconteça isso, só que a gente tem que se alientar uma coisa. Já vou mostrar mais algumas coisas, o Regina, e para todos aqui do chat, o Rogério, o Dark State, calma que eu vou ver a tua pergunta bem direitinho. Calma, pessoal, vamos por ordem, pra gente não bagunçar o conhecimento aqui. Então, o que acontece? Eu acredito que aconteça isso. Só que a gente tem que abrir um adendo, por quê? Porque lembra da Celsius que eu falei, que pessoal, a Celsius estava lá a questão de liquidação dela lá em 13K. Então o que acontece? Vai ser não sei quantos bitcoins que vai ser liberado para dentro do mercado e isso pode acontecer do mercado cair com força. Então quando ele chegar entre essas regiões aqui, ó, a Celsius e a outras instituições e tudo mais podem ser liquidadas devido à alavancagem delas. E o que tende a acontecer? Um movimento forte de queda e brusco, que pode trazer o Bitcoin aqui no flush, ou seja, um movimento rápido para essas regiões aqui e depois ele retornar rápido. Então eu acredito que esteja a acontecer isso. E aí sim, quando ele se estabilizar dentro dessas regiões aqui, dentro desse canal, aí sim eu acredito que ele possa sim estar preparado para o final, né, do movimento de queda, entrar em lateralização e depois fazer essas confirmações conforme o tempo. Então, primeiramente, vocês viram que por essa análise eu vejo isso, né? Então a gente vê que realmente bate tudo bem direitinho com o que a gente está falando. Aí teve umas pessoas que me mandaram, rapidão, Regina, só complementando o que outras pessoas estavam falando, que o que acontece? Ah, mas o Bitcoin está no semanal, como a gente está vendo aqui, sobrevendido. Sim, ele está sobrevendido no semanal, mas não quer dizer que só porque ele entrou sobrevendido no semanal que ele já vai estourar. Não, ele tá sim, mas ele vai ficar um tempo aí. Lembra que acontece? Cada candle é uma semana. Então imagina quantas semanas que ele não vai ficar aqui no semanal, ou seja, aqui sobrevendido. Para quando é que vai ser o movimento certo para exatamente o Bitcoin estourar? Na minha opinião, pessoal, bora lá. A gente tem que voltar para os gráficos anteriores. Como assim? Ou seja, eu quero ver o Bitcoin chegando no RSI, ou seja, o índice de força relativa. Eu quero ver o Bitcoin chegando no sobrevendido no diário. Eu quero ver o Bitcoin chegando no sobrevendido no 4 horas, ou seja, aqui ele tá, mas os outros tempos não tá. Então eu quero ver todos esses tempos, todos sobrevendidos. Aí sim, quando tiver sobrevendidos todos nesses tempos, aí sim eu posso esperar que esteja um aumento aí grande, né? Ou seja, uma valorização, quem sabe aí do Bitcoin temporária ou quem sabe a reversão. Então, isso aqui você entendeu, Regina? Ficou bem explicado? Perfeito, eu tentei passar de uma forma simplificada para você. Agora eu vou confirmar mais algumas coisas que o que a gente depende. Primeiramente, o que acontece no Bitcoin, a gente depende exatamente disso. Ou seja, quando o Bitcoin primeiro vai subir, quando o gráfico chegar dentro dessas regiões. Primeiro ponto, a gente já trabalhou. Vamos trabalhar agora os outros pontos. Primeiramente, temos a Nasdaq. Vocês concordam comigo que acontece? O índice da Nasdaq, ele está numa cunha descendente. O que eu já falo para vocês, pessoal? Cunha descendente. Por que cunha descendente? Porque ele está batendo no topo. Vou fazer de outra cor aqui para vocês. Vamos lá, com calma e tudo para vocês entenderem, né? Ou seja, a ignorância é o seu maior inimigo. Então tenha paciência, se você não está entendendo, pergunte. Qualquer pergunta é pergunta, não é besta e eu não vou achar e eu vou dar total atenção, pode ficar despreocupado. Então acontece, eu tenho um topo, vocês estão vendo? Depois ele bate no fundo, depois eu tenho um topo, eu bato no fundo, depois eu tenho um topo. O que agora vocês esperam que o Bitcoin faça? Vamos lá, isso aí, fundo.
Eu vou, parabéns, qual que é o seu nome? Peraí, eu não estou conseguindo ver aqui. Elisângela. Parabéns, Elisângela, mostrando que você está evoluindo. Parabéns. Então, o que eu espero agora para o Bitcoin acontecer? Ele buscar a Nasdaq acontecer, ela buscar o fundo. E aí, o que acontece? Por quê? Porque é uma cunha descendente. Cunha descendentes, ela vai afunilando até uma hora estourar. E aí, se vocês olharem, o Bitcoin depende da Nasdaq. Então, olha só para vocês verem o tanto que a Nasdaq tem para cair e olha só para vocês verem lá o Bitcoin, se não bate. Ou seja, 2 pontos, segundo ponto que a gente está fazendo e está batendo. Perfeito? Então, eu espero a Nasdaq aqui para assim, depois que ela bater aqui no fundo, o que ela vai acontecer? Aí ela vai buscar o topo da cunha, né? Para quem sabe ela tentar romper, né? Coloca uma coisa na cabeça, cunhas descendentes, na maioria das vezes, em 70% de preenchimento delas, ou seja, 70%, fez até aqui errado, 70% de preenchimento delas, ela se rompe. Então, aqui sim, digamos assim, a gente já pode falar que já 70% dela já foi preenchido. Então, aqui a gente pode ficar em alerta que pode haver sim o rompimento dessa cunha, relevando o mercado para a tendência de alta. Mas, caso não acontecer, ela pode cair aqui novamente, buscar o fundo e aí sim, uma hora ou outra entre essas regiões estourar para cima. Que aí sim a gente terá uma tendência de alta no mercado americano. Perfeito? Ponto 2, vocês viram, então a gente depende de novo da Nasdaq. Então, Bitcoin 1, vocês viram, Nasdaq agora que a gente acabou de ver. Vamos ver o SP500, olha aí o SP500, a mesma coisa também, ou seja, dependemos dele também. Topo, ó, vamos lá, revisão, ó, fundo, topo. Que ele não bateu e o que acontece? Ele foi no topo de novo. Pessoal, não é porque vai bater no topo que ele tem obrigatoriamente que bater no fundo, né? Isso aqui vai de acordo com o mercado, entendeu? Se o mercado não quiser levar lá, tudo bem, não vá. Por isso que eu falo, a gente é especuladores, porque se a gente tivesse totalmente certeza, seria maravilhoso. Então, a gente tenta assimilar essas informações para assim a gente tentar chegar a alguma conclusão. Então vamos lá, desculpa, então vamos lá, topo, né? Olha o fundinho aqui. Provavelmente o que o SP500 está querendo fazer? Buscar um topo. Se ele não buscar o topo, ele pode fazer essa mesma coisa que ele fez aqui, deixou vago para exatamente cair. Quem decide isso aqui? Isso aqui é o pessoal do mercado e tudo mais, os grandes, né? Então por isso que a gente nunca tem certeza de nada. Trabalhamos com probabilidades. Então vai buscar o topo, quem sabe o topo, o fundo, né? Para depois ele subir, buscar o topo e quem sabe ficar nesse zigue-zague até estourar, porque cunhas descendentes estouram para cima. Perfeito? Então, terceiro ponto que a gente depende do Bitcoin, que depende para o Bitcoin subir, é isso aqui. Vamos lá para o outro ponto. Pessoal, um outro ponto que depende para o Bitcoin subir é nada menos que o índice do DXY, ou seja, vocês estão vendo tendência de alta fortíssima. Desculpa, mas bora lá. Ó, pessoal, vamos ter mais respeito dentro do chat. Cada pergunta... Elisângela, vamos ter calma, não precisa brigar, calma. Eu não vou excluir vocês, mas assim, pessoal, vamos ter respeito por cada um, porque cada um está em um nível de aprendizado. A gente está aqui para fazer a evolução de cada um de vocês. Então calma, pelo amor de Deus. Tenha paciência com cada um. A pergunta pode ter sido besta, mas ela vai ajudar. Você pode saber, mas a outra pessoa não. Então calma, cada um tem o seu nível de aprendizado, perfeito? Então bora lá. Então a gente tem aqui isso aqui, né, o índice do DXY. O que significa isso? Ou seja, a força do índice do dólar, ou seja, a força do dólar. E o que eu quero ressaltar? Ele está em tendência de alta. Mas aí vocês vão me perguntar, o que índice do dólar tem a ver? Então bora lá, pessoal. Vocês lembram que eu falo, vamos pegar aqui o BTC barra USD. Vocês lembram que eu falo sempre que se a gente tem a valorização de um ativo, por exemplo, isso aqui é uma paridade, ok? Dentro da paridade nós temos a base, certo? Ou seja, nós temos a base, que no caso é o BTC, e nós temos a cotação. Isso aqui eu já falei algumas vezes e tudo mais para vocês. Nós temos a cotação. O que acontece? Se a gente está falando de BTC USD, que é o par, a gente está falando ou na valorização do BTC e na desvalorização do USD, ou o item 2, que no caso é a desvalorização do BTC e a valorização do USD. Vocês entenderam a pegada agora? Vocês entenderam? Olha aqui para vocês verem.
A gente está na pegada número 2, ou seja, o BTC está desvalorizando e o USD está valorizando. Então, por isso que está acontecendo no mercado. Então, enquanto o índice do dólar ele valorizar, o BTC vai cair. E aí, o que acontece? Quando a gente vê esse índice do dólar aqui rompendo para baixo, o que acontece? BTC, aí eu vou fazer de outra coisinha aqui. BTC vai, opa, peraí. BTC vai valorizar, BTC vai valorizar. E quem vai desvalorizar? O dólar. Aí sim a gente terá provavelmente a tendência de alta. Então, olha só para vocês verem que são vários pontos que decidem quando o Bitcoin vai subir e não só apenas o gráfico como vocês viram. Perfeito? Cara, eu esqueci até o nome, Regina, né? Regina, se eu não me engano. Regina, ficou bem explicado para você? Cara, é a maior explicação que eu tive para dar para você quando o Bitcoin vai subir, entendeu? Então depende de todos esses detalhes. E aí, é por isso que eu falo, sempre acompanha a gente aqui para você estar evoluindo, porque é o que eu falo, conteúdo de graça eu tento passar para vocês e aí de uma forma, né, que eu me sinto muito lisonjeado em estar evoluindo cada um de vocês, perfeito? Bora lá pro próximo aqui, bora lá para... Ricardo, eu não vou analisar essa moeda, perfeito? Porque isso não é moeda legítima, isso é moeda golpe, então fuge disso aí, meu querido.